O Gazeta Esportiva começa falando do Grêmio, que sofreu, mas conseguiu vencer o Lanús por 1-0 e deu um passo importante para ganhar mais um título da Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira e o empate vai ser suficiente para o tricolor gaúcho conquistar pela terceira vez a taça da competição. No primeiro tempo, praticamente a gente não teve essa movimentação, então o Lanús tomou conta do jogo, valorizou bastante a posse de bola. E aquilo que eu falei, no segundo tempo nós adiantamos a marcação, dificultamos um pouco a marcação deles e conseguimos fazer o gol. Lá é outra história. Lá são outros 90 minutos. De que maneira nós vamos jogar, eu sei. De que maneira o Lanús vai jogar mais cedo, mais tarde, pode ter certeza que eles vão ter que se expor. Eles vão ter que sair de trás. Até porque eles precisam do resultado. Uma coisa é você vir para Porto Alegre e jogar pelo empate. Outra coisa é você ter que jogar dentro de casa e buscar a vitória. Faz sentido. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Grêmio ontem teve muita, mas muita dificuldade. O Lanús foi até melhor que o Grêmio no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, marcando bem, fazendo triangulações. O Grêmio quase tomou gol na primeira etapa. Na segunda etapa, 2 fatores contribuíram para a vitória gremista. Uma, claro, as alterações feitas pelo Renato Gaúcho, que deu muita sorte, muita luz. O Cícero entrou, fez gol, o Jael foi bem. Enfim, o Grêmio conseguiu um gol aos 36, na Bacia das Almas, mas um gol que pode garantir o título. E o Lanús também, a outra razão dessa vitória gremista, é que o Lanús se acovardou. Entendia que o 0-0, que o empate era um bom resultado e abriu mão da vitória muito cedo, tentando segurar o resultado. E aí o Grêmio foi para cima, de tanto tentar, acabou conseguindo o gol. Tivemos reclamações da arbitragem, teve um pênalti para o Grêmio no último minuto do jogo que a arbitragem não marcou. E aí eu até entendo que os árbitros estão se adaptando a essa questão do vídeo. Então alguns erros, algumas coisas ainda vão passar. Há necessidade de um ajuste. Mas não era para ter um erro, não era para ter um pênalti não marcado se você tem agora o auxílio do vídeo, o auxílio da imagem. Osmar Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É mais ou menos nessa linha. É um jogo muito fraco por ser uma final de Copa Libertadores da América. Tecnicamente o jogo deixou muito a desejar. Não se esperava um Grêmio que se falou, o Corinthians é o campeão, mas o Grêmio é o que joga o melhor futebol. Se joga, não foi ontem, porque ontem o futebol esteve muito abaixo do que se esperava para uma decisão. Dá para se entender até a postura do Lanús, mas acabou pagando caro por se defender demais. Brilhou a estrela do Renato, não entendi que nem o Jael e nem o Cícero fizeram uma grande partida, mas foram jogadores decisivos e foram as alterações promovidas pelo Renato. O Everton também, né? O Everton também, né? Mas mesmo assim o Grêmio não foi um time que venceu por 1-0, mas criou várias alternativas, não. 1-0 foi o limite do que poderia ser. O empate de 0-0 ficava de bom tamanho para o jogo, até quem sabe 1-1, pelo que criou o Lanús na primeira etapa. O resultado que leva o Lanús para a decisão lá na Argentina é um resultado que está extremamente aberto. O Grêmio não pode se considerar ainda como campeão. Então a gente vai ter que esperar a próxima quarta-feira e o Grêmio, se quiser conquistar o título, vai ter que ter um desempenho melhor jogando fora de casa. E só para finalizar, o que me chama a atenção é a tecnologia. Está tudo errado, gente. Ou faz que nem no vôlei, né? O cara tem a dúvida, alguém vai lá e está errado. 2 desafios por tempo, por exemplo. Porque continua a polêmica. Teve um pênalti claro, você tinha o recurso da imagem, mas fica a critério do árbitro. Como é que funciona isso? Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. A polêmica continua. Isso aí. Né? Então precisa se acertar. Vai valer só pra... Eu acho que poderia ser o seguinte, né? Cada treinador, por exemplo, tem 2 chances de pedir 2 lances. Estou no dúvida desse. Ou então, se não houver a intervenção do pedido do treinador, se a arbitragem, o árbitro de vídeo pode interferir, fala assim, olha, houve o pênalti que você não marcou, ponto. E se a arbitragem de vídeo não interferir, aí o técnico pode ter 2 possibilidades para pedir. Do jeito que está, é melhor não ter. É isso aí. Sabe que você faz uma festa e você fala, não, compra lá um monte, tem cerveja pra caramba na minha festa. Chega lá, tá tudo quente. Não adianta nada. Né? Não, eu tô com 30 caixas de cerveja em casa. Você vai na casa do cara e fala, vai ser bom. Não, e é tudo no Vasco, liberado. Né? Você fala, hoje eu tô beleza. 30 caixas, chega lá, tá lá cheio de
mofando, quente, não adianta nada. Tá vencida. Mas vai que o cara é tudo alemão, bem que a gente coloca alemão pra gelar gosta, rapidinho. Tudo bem, vamos lá. Bom, apesar da vitória, a reclamação gremista com a arbitragem foi grande ontem lá em Porto Alegre, algo corriqueiro quando os clubes aqui do nosso país jogam a Libertadores e a Sul-Americana. Então, pensando nisso, participe da nossa enquete desta quinta-feira. Nós queremos saber o seguinte: as equipes brasileiras são mais prejudicadas pela arbitragem em competições sul-americanas? Sim ou não? Eu votei que sim. E aí? Não, claro que não. É um chororô danado. E tá dando sim na enquete, gente, porque eu já votei no Instagram e tá dando sim. As pessoas precisam aprender a perder. Normalmente elas são extremamente rigorosas com os erros alheios e complacentes com os próprios erros. É verdade isso. O Jeromel poderia ter recebido o cartão ontem. Ele deu um pisão e não foi. E nisso ninguém fala nada. Foi sem querer. O árbitro, ele pode ser competente, incompetente, está numa boa jornada, numa jornada ruim, mas daí a dizer que houve má fé, blá, blá, blá. Não, que sempre tem. Não, é muito chororô. Eu lembro aqui do Corinthians e Racing também, maior reclamação da arbitragem, e não há sentido nisso. O Grêmio tem razão de reclamar de um pênalti. O outro possível pênalti é discutível. Eu, por exemplo, achei que não foi. Eu teve um jogo de ombro, o cara estava caindo, o braço ficou um pouquinho, que é interpretativo, você não pode crucificar. O segundo pênalti existiu mesmo, aí foi um erro, mas você não pode dizer que o árbitro estava de má fé. Eu acho complicado. E aí, seria cômodo aqui atirar pedra no argentino Celso Cardoso, depois que o Grêmio passou ontem, mas nessa eu vou ficar com ele. Acho que boa, é muito mimimi, obrigado. Tem que parar com essa frescura. Vamos falar um pouquinho de bola. Terceirizar a derrota. Tudo é negócio de arbitragem, tá enchendo o saco, né, gente? Pô, vamos jogar bola. Tá bom, mas eu acho que os brasileiros são prejudicados sim. O erro nunca é seu, é dos outros, sempre. Não. No futebol. Segue. Não, sim, é sobre isso que estamos falando. E na vida real não tem. Cara, funciona agora, hein? Você viu só? Segue, gente.